Yo, Zaunitas! O Alan de Jesus fez uma postagem no Twitter que deixou muita gente surpresa. O Alan de Jesus, que era o empresário do Luva de Pedreiro. Tentaram me derrubar, mas esquecendo que no meu sobrenome tem Jesus. Os humilhados serão exaltados e aqueles que ajudaram a criar e disseminar nas redes a narrativa de roteiro para me destruir, nem os próprios amigos ele ajudou. Meu Deus, vê tudo, agora receba. E aqueles que ajudaram a criar e disseminar nas redes sociais. Eu acho que ele tava perguntando, né? Ficou estranho aqui, mas enfim, de qualquer maneira. O Alan de Jesus postou essa notícia. Após 3 anos, Luva de Pedreiro perde o processo e terá que pagar cerca de 6 milhões ao ex-empresário. Influenciador ainda foi condenado a ressarcir Alan por danos morais. Meu Deus, gente, que isso, sinistro, hein? Então, basicamente, o Alan de Jesus ganhou na justiça contra o Luva de Pedreiro. A gente não sabe os contextos desse processo e outras coisas mais. Mas eu acho que deu pra ver, sabe, um monte de coisa sobre o Luva ao longo do tempo, saca? Que, sei lá, tinha alguma coisa estranha aí. Principalmente na questão do goleiro lá, né, que trabalhava com ele, coisa do tipo, e que ele virou as costas, né? E também tem uma questão de as pessoas endeusarem o Luva de uma maneira que ele é como se fosse um rockstar, uma parada assim. E eu acredito que ninguém, nenhum ser humano, ele tá pronto pra esse tipo de situação. Aí você vai falar, tá, então quer dizer que o Alan é 100% inocente? Bom, inocente é uma palavra difícil da gente explicar. Porque o que você considera inocente? Porque o cara não cometeu nenhum crime nem nada. Você pode até argumentar, mas o Alan fez um contrato super predatório com o Luva, coisa do tipo. Ele pode até ter feito um contrato super predatório com o Luva, mas foi uma coisa que eu comentei lá atrás, lá no começo, sabe? O Luva, ele tinha o carisma, ele tinha o meme, ele sabia se divertir, mas era esse cara que sabia usar as redes sociais para fazer o Luva crescer. E que foi também a pessoa que abriu as portas para o Luva conseguir os contratos e outras coisas mais. Então, independente de você achar que foi predatório ou não, eu não acho que o Luva teria conseguido sozinho se tornar o que ele se tornou sem a ajuda do empresário dele, entendeu? Por outro lado, é meio palha quando você pensa, né, que tipo tem um contrato desse jeito, né? E é meio mais palha ainda as pessoas não entenderem como funciona a internet. Tipo assim, galera, eu, como alguém que trabalha com isso, é o meu trabalho 100% do tempo, esse é o meu emprego, eu trabalho com isso. Eu entendo, por exemplo, que se eu for assinar com alguma empresa ou coisa do tipo, a gente vai estar fazendo um contrato de trabalho, onde a empresa está me oferecendo algo e eu estou oferecendo algo para a empresa. Por exemplo, a empresa me contrata para criar um canal, né? E eu sou o apresentador desse canal. E aí passa o tempo, aí eu acabo me tornando mais famoso do que o próprio canal. Eu não posso vir aqui e falar para vocês que a empresa não me ajudou, que a empresa tá me roubando, alguma coisa do tipo. Porque isso não é certo, entendeu? Você tá recebendo espaço, você tá recebendo roteiristas e outras coisas mais, então não é só o rosto. Isso aconteceu com tantos canais, se você for ver, sabe? Antigamente tinha vários youtubers famosos que faziam parte de projetos assim. Eu vou dar um exemplo do Danilo Amoroso, você lembra dele, aquele gordinho do Tecmundo? O gordinho do Tecmundo, ele ficou sendo a cara do Tecmundo por um bom tempo, e depois que ele saiu do Tecmundo, meio que morreu o Tecmundo, vamos ser sinceros, né? A gente queria ver os vídeos que ele falava sobre as notícias, a gente gostava do carisma dele, e você deve pensar que ele se aposentou e que ele desistiu, e na verdade não. O Danilo Amoroso, ele continuou produzindo conteúdo, ele continuou fazendo o mesmo conteúdo que ele fazia no Tecmundo, só que dessa vez pra ele, entendeu? Então o Danilo Amoroso criou um canal e começou a fazer aquele conteúdo, só que é aquilo, não tinha a mesma estrutura, não tinha a mesma forma de lançar do mesmo jeito, entendeu? Não tinha os mesmos roteiristas, não tinha os mesmos thumbnailers, não tinha as mesmas visualizações, e aí, pô, o Danilo Amoroso acabou sendo esquecido na internet, entendeu? Então, tem uns contratos que você vai ter uma pessoa que vai estar recebendo menos, é meio óbvio isso, sabe? Por exemplo, vai ter situação onde o cara tá apresentando um canal, e esse cara ele vai estar oferecendo muito mais pro canal do que o canal oferece para ele, mas não é como se o canal não oferecesse zero, nunca é zero, é sempre alguma coisa, mesmo que seja o mínimo possível. Vai ter casos onde o canal oferece 99% e a pessoa oferece 1%. A gente vê muito isso em games, porque em games, por ser um nicho muito pequeno, as pessoas que contratam aqui no Brasil, elas contratam por amizade, não porque a pessoa trabalha bem. A gente viu recentemente uma treta relacionada ao Voxel, e eu conheço muito bem esse negócio, eu vejo como funcionam essas coisas, e você vê que às vezes as pessoas não têm uma noção do que elas estão fazendo, ou elas não têm a noção da repercussão negativa que isso pode ter, e elas falam umas paradas que acabam cancelando eles na internet toda e comprometendo completamente um projeto, entendeu? Que foi o que aconteceu no caso do Voxel. E você tem
casos onde os dois eles vão estar numa relação equilibrada, mas é muito raro, é muito difícil você estar numa relação equilibrada, tá? E eu já estive em todas essas relações. Já tive relação equilibrada com a empresa uma vez, já tive em relação onde eu recebi tudo da empresa e não tive que oferecer nada. E eu vou ser sincero pra vocês, sabe uma relação que eu tive com a empresa que foi desse jeito? Foi com a Fifine. Ó, a Fifine, ela me deu tudo e eu não consegui oferecer pra Fifine o mesmo que ela tava me oferecendo, saca? E eu trabalhei pra Fifine, eu fiquei acho que uns 6 meses trabalhando pra Fifine. Inclusive eu só tenho elogios pra Fifine, tá? Um grande beijo pra galera da Fifine. Eles fizeram muito por mim, me deram aqui o setup inteiro praticamente. Foi um trabalho maravilhoso que a gente desenvolveu juntos, mas infelizmente não pegou bem lá no canal. Não foi um negócio que deu as visualizações que eles estavam esperando. Mas mesmo assim a gente trabalhou por 6 meses e foi uma parada bem legal assim que a gente trabalhou junto, saca? Pra mim, pelo menos, né? Eu fico muito triste de não ter conseguido trazer os resultados que eles estavam esperando e a gente só acabou partindo, né? Porque eles eram muito gente boa, a gente trabalhava muito bem junto. Eu só não continuei, eu acho, por causa das mudanças de importação. Porque aí eles tinham, por mais que eles mandem o microfone de graça pra mim, chegava aqui no Brasil, aí eles tinham que pagar um microfone a mais de imposto. Aí começaram a fazer isso. E como eles não estavam, tipo, pagando ou estavam diminuindo o valor, aí o correio pegava e mandava de volta. Então, teve 3 encomendas, as últimas 3 encomendas eles acabaram recebendo de volta lá na China. Mas foi um trabalho muito legal que a gente desenvolveu juntos, sabe? Uma pena que não deu view. Eu queria ter feito com insert ou com shorts, mas eles queriam vídeos dedicados, no final das contas, né? Vocês sabem como funciona o YouTube. Então, é um caso assim, vai ter caso onde eu ofereço muito para a empresa. Não vou citar as vezes que eu ofereci muito para a empresa, mas vocês já sabem quais são essas empresas aí que a gente oferece demais, né? E acabam não pagando a gente de volta ou atrasando o salário em 6 meses, que é o que já aconteceu comigo com uma empresa de games gigantesca aí. E é assim, a vida segue. Infelizmente, vai ter situações assim. E nesse caso do Luva, esse cara aqui, ele deu o pontapé inicial. Aí o Luva cresceu pra caramba e começou a se sustentar por si só, arrumar outros caras pra trabalhar com ele. Porque, vamos lá, o Luva se mostrou uma pessoa não capaz de fazer sozinho, né? Então ele precisou de outros empresários. E talvez até mesmo outros empresários tenham brilhado os olhos dele. Porque, assim, embora o Luva ele seja uma pessoa humilde pra caramba, ele é uma pessoa que ele tipo, almeja demais, saca? O Luva, ele é uma pessoa que você vê, ele parece chucro pra caramba, aquela pessoa que fala mal, que não sabe se comunicar direito, que é intelectualmente limitado, mas quando você vai ver, o cara, ele, tipo, almeja muito. O cara se sente especial, ele se sente um deus, ele quer as coisas. E ele é o influencer de futebol mais famoso do mundo, entendeu? Então é óbvio que esse cara, ele deve ter um ego muito grande, por mais que ele seja chucro pra caramba, né? E, bom, a gente tem visto isso desaparecer de uns tempos pra cá, né? E você pode até argumentar que isso acontece porque o Alan de Jesus não trabalha mais, porque esse cara tinha uma visão boa, né, pra pegar e fazer o cara chegar lá. Só que isso não justifica também, né, o fato de, tipo, as cláusulas do contrato serem, tipo, muito mais pra um lado. Tipo, tinha umas paradas bizarras nas cláusulas lá, que ele tinha que pagar uns salários, coisas do tipo, mas no final das contas a justiça mesmo decidiu, né? Então não é uma decisão que eu tomei, não é uma decisão que a internet tomou, é uma decisão que a justiça tomou em prol do empresário e não do Luva, né? Que inclusive se mostrou uma pessoa meio zoada aí com as últimas notícias dele, né? Então tá aí o vídeo, eu queria comentar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois. Um abraço, não, abraço.